Estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós ouvimos, primeira leitura do livro da sabedoria. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não caminha na verdade. Quem é o justo? O justo, na palavra de Deus, é aquele que observa os mandamentos e realiza a vontade de Deus. Há uma relação entre o ímpio e o justo. A relação de incômodo. O justo incomoda o ímpio, porque as ações do justo revelam as ações dos ímpios. É como uma lâmpada que se acende na escuridão. Enquanto a lâmpada está apagada, tudo está escuro, tudo está escondido. Mas quando se acende a lâmpada, vem às claras o que estava oculto. Esta relação entre o ímpio e o justo. E o que a gente pode trazer para a vida desta relação? Entender que muitas vezes nós deixamos de incomodar e fazemos vista grossa e aceitamos aquilo que não deveria ser aceito. Incomodar pode trazer, talvez aqui, duas repercussões. A primeira, palavra que ouvimos já citou: sua presença nos incomoda. É um incômodo que vai despertar raiva, revolta. As pessoas não estão preparadas para confrontar ações com verdade. Confrontar ações com aquilo que é certo, com aquilo que deveria ser de fato. Aí entendemos como é tão difícil corrigir alguém. E é tão difícil o que vem contra esse comportamento, porque nós recebemos um comportamento agressivo. E aí nós desistimos. Para que corrigir? Se às vezes eu tento corrigir, na verdade eu é que saio por ruim na história. Eu tento dizer alguma coisa, eu digo uma palavra e escuto duas. Para que, se eu acabo arrumando inimizade? Para que eu vou comprar essa briga? Eu posso muito bem ficar quietinho no meu canto. E as coisas continuam como estão. E as coisas vão continuando do mesmo jeito. Agora, pode acontecer o contrário. Se por um lado alguém se revolta, por outro lado alguém vai acolher o que você diz.
E acolhendo o que você diz, você terá salvo. Ao longo da nossa vida, nós não devemos ficar preocupados com aqueles que se revoltam, porque não entendem e não aceitam a verdade. Ao longo da nossa vida, nós precisamos somar pessoas que nós salvamos. Pessoas que a gente pode dizer: a minha palavra, meu exemplo, a minha coragem transformou essa pessoa. Do contrário, ela nunca teria enxergado as coisas como ela deve enxergar. O medo de corrigir tem permitido que as coisas continuem distorcidas, continue as pessoas no caminho errado, fazendo errado. O medo de corrigir e do que possa vir a partir desta correção, que em grande parte são pessoas revoltadas, nos impede de salvar aquelas que podem ser salvas. Quem não quer sua revolta, sua inaceitação, quem não quer estar do mesmo jeito. É difícil. Quem não quer, quem não aceita, não pode nos anular de forma alguma. Porque o que vai contar no final da nossa vida, quando a gente se encontrar com o Senhor, é que Ele vai olhar para nós e nos perguntar: qual o esforço que você fez, a coragem que você teve para poder fazer desse mundo e das pessoas um pouco melhores. E seria muito bom que diante do Senhor nós não nos encontrássemos com Ele levando uma coleção de pecados por omissão. Uma coleção de pecados por omissão. Porque o Senhor nunca se omitiu a nada. Ele nunca se omitiu. E Ele nos deu o exemplo que por ser corajoso, o que Ele recebeu foi a cruz. Mas a cruz que veio daqueles que se revoltaram contra Ele, sim. Mas foi essa cruz também que trouxe a salvação para mim e para você. Se Jesus não tivesse sido corajoso com a verdade e enfrentado tudo aquilo que não é certo neste mundo, e não tivesse trazido a luz para iluminar a escuridão, nós não estaríamos salvos. Ouvimos o Evangelho segundo Marcos. Jesus, atravessando para a Galileia, ele chega a Cafarnaum. Cafarnaum foi a cidade que Jesus elegeu para viver depois que ele saiu de Nazaré. Jesus vai voltar, acho que só mais uma vez para Nazaré. Depois não volta mais. E vai permanecer muito tempo na Galileia, na região da Galileia, na cidade que na verdade era um povoado de Cafarnaum. Jesus está falando da sua paixão, dizendo que vai morrer, já está ao final do seu ministério messiânico. E ele está dizendo que o final vai ser a cruz. O final vai ser a cruz. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Em outro momento, Jesus diz:
o Filho do Homem vai ser incompreendido, perseguido, morto e ressuscitará. São os anúncios da paixão de Jesus que se modifica de acordo com o contexto, mas a mensagem é a mesma. Jesus vai passar pela cruz, vai morrer e ressuscitar. Os discípulos não entendem porque não querem para Jesus a cruz, não querem para Jesus o sofrimento. Mas aí há algo interessante, eles não querem para Jesus a cruz, não querem para Jesus o sofrimento, porque não querem para si mesmos. Não querem para si mesmos a cruz e o sofrimento. Por isso que Pedro, não neste evangelho, mas em outro, quando Jesus está falando disto, Pedro intervém e diz: que isto nunca te aconteça, Senhor. E Jesus responde: não pensas como Deus, mas pensa como os homens. Está pensando em si mesmo. Porque se Jesus passa pela cruz, significa que todos aqueles que o seguem estão de alguma forma também ligados à cruz e ao sofrimento, de alguma forma. Não entendem esta palavra de Jesus e estão voltados para si mesmos, discutindo um outro assunto. Enquanto Jesus está falando da sua morte, eles estão discutindo outro assunto. Não queremos ouvir isto não. Cruz, morte, sofrimento, deixa isso para lá. Não queremos ouvir isso não. Estavam discutindo outro assunto. E qual era o outro assunto? Quem entre eles seria o maior? Não há uma lógica entre aquilo que Jesus está dizendo e aquilo que eles estão discutindo. Não há uma lógica, não tem sentido. Por isso que Jesus, sabendo que estavam discutindo quem seria o maior, ele dá uma resposta que desconstrói. Uma resposta que desconstrói. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E aquele que serve a todos. Uma resposta para aqueles discípulos que desconstrói. O que pensar depois disso? É como colocar aqueles discípulos numa situação de total desconcerto. Como entender isso? Eles que viviam num tempo em que o Império Romano oprimia o povo, eles que viviam num tempo de muita diferença entre as pessoas, tanto diferença religiosa como diferença social. Eles que viviam num tempo de opressão, num tempo em que eram explorados, eles que viviam num tempo em que compartilhava com os outros as dificuldades. Aí vem Jesus e mostra que tudo está errado. Só que ao mesmo tempo eles estão pensando nisto. Mas se você está sofrendo por causa disso, não é melhor terminar com isso? Construir um mundo novo, uma realidade nova, do que você querer tomar a posição daquele que oprime, do que você querer tomar a posição daquele que está acima, do que você querer tomar a posição do outro.
que você vê acima? Não é melhor mudar o mundo, mudar as relações, do que a gente querer inverter, colocar quem está embaixo em cima? Qual é o caminho? E aí Jesus continua, traz para perto de si uma criança, coloca no meio deles, abraça a criança. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. O que é a criança? O que é a representação da criança? A criança é a representação de tudo aquilo que deveria ser nosso coração. No coração da criança não tem os sentimentos que nós temos, os maus sentimentos, que São Tiago descreve na segunda leitura: a inveja, as brigas, o desejo de possuir, as paixões. Na criança não existe isto. Por isso que uma criança que convive num ambiente saudável é uma criança feliz, porque ela não pensa nessas coisas. A criança não pensa no futuro, ela vive o agora. A criança brinca com a outra, independente de quem seja, ela quer brincar. Somente isso. A criança não é egoísta, ela divide as coisas que tem. Até pode dizer, não vou dar, mas daqui a pouco ela corre com aquilo dividido no meio e dá. A criança é assim. Se nós não acolhermos a vida como uma criança, nós nunca estaremos em condição de entender o que Jesus quer. Se nós não acolhermos a vida como criança, nunca vamos entender porque Jesus deu a vida. Nunca vamos entender. E vamos continuar sempre na mesma dinâmica que transforma o mundo de hoje, como transformava também no tempo de Jesus. Nessa realidade difícil. Se a gente tem medo de enfrentar a cruz, o sofrimento, a vida continua sempre do mesmo jeito. As coisas não mudam. E aí o nosso desejo será sempre tomar o melhor lugar. Quem não consegue transformar o que está à sua volta e não consegue transformar pessoas por medo, vai querer tomar sempre o lugar acima. Há duas formas da gente resolver: ou a gente muda tudo, ou a gente toma o lugar do outro e continua reproduzindo o que o outro está fazendo.